Queridos, Efésios, capítulo 6, versículos 18 a 20. Penúltimo sermão aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, encerrando a nossa série, edificando a igreja para a glória de Deus. Na semana anterior, tratamos acerca da armadura de Deus. A armadura que o apóstolo Paulo está instruindo aqueles crentes que eles devessem ser revestidos. E agora em seguida, dos versículos 18 a 20. E na próxima semana, querendo Deus, encerraremos aqui a exposição nessa carta, dos versículos 21 a 24. Hoje, 18 a 20, se você puder, como sempre recomendo e peço, mantenha sua Bíblia aberta, enquanto refletimos a Santa Escritura. Acharam, meus irmãos? Diz assim a palavra de Deus: com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, é a Tua palavra bendita, é o Senhor comunicando a nós. Te agradecemos por isso. Mas reconhecemos, Senhor, que somos nulos no entendimento, que nossa capacidade não alcança o que tens a nos dizer, se o Teu Espírito não nos trouxer o entendimento. Ilumina-nos, Senhor, a compreensão e traz-nos, ó Deus, o entendimento do que tens a nos comunicar. Cada um de nós que adentrou hoje aqui, seja comunicado por Ti, seja edificado, confrontado, exortado pela Tua santa palavra. Que a voz do nosso coração se cale e que quaisquer outras vozes que nos impeçam de compreender o que tens a nos dizer, sejam cessadas, caladas, e o Senhor nos diga mais uma vez, Tua santa vontade. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Complementar a ideia de uma armadura pronta, adaptada à batalha da fé. O apóstolo Paulo diz que parte importante desta batalha, significativa, imprescindível, essencial, é a oração nessa batalha da fé. De nada adianta você estar munido com uma grande armadura, se você sequer consegue ficar de pé para ir para a batalha. Você não gostaria de ter ao seu lado, na trincheira de uma batalha, de uma guerra, alguém que tem um belo equipamento, mas ele não tem a mínima força para estar de pé. Paulo está dizendo que o complemento, que o fechamento, que a conclusão de toda a armadura que somos munidos é a oração, em que recorremos a Deus, em que buscamos ao Senhor. E orando, então, somos capazes de prosseguir e avançar. A oração, irmãos, é urgente, necessária, essencial. É algo vital para a igreja. Eu ia dizer de forma redundante, vital para a vida da igreja. Uma igreja que não ora está perdendo a sua vitalidade. Como diz pastor Hernandes, já está no CTI espiritual. Nós precisamos não apenas falar de oração. Nós não podemos apenas compartilhar textos sobre oração. Nós temos de fato de orar. Alguém já escreveu certa vez que quando nós trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Spurgeon dizia que uma igreja deve ser avaliada pela sua reunião de oração, não pelo seu culto público. Mas por quantas pessoas se empenham durante a semana estarem reunidas em nome do Senhor, buscando a presença de Deus. O mesmo vale para a nossa vida pessoal. Se você é alguém que não ora, meu irmão, eu te digo em nome de Jesus, com toda urgência, reveja a sua vida espiritual. Porque esta é uma grande evidência que não vai bem. E talvez, se você nunca ora, você deve inclusive refletir acerca do novo nascimento, se de fato você já experimentou da vida que há em Jesus Cristo. E eu sei que quando falamos de oração, pensamos em um contexto mais amplo, que muitas igrejas transformaram a oração em um mantra, em que pode se mandar em Deus como se Ele fosse um serviçal ao nosso dispor. Determina-se, fala, estabelece o que Deus tem de fazer. Isso chega
a soar blasfemo, como se nós estivéssemos no trono e Deus fosse um garçom ao nosso serviço. Isto é pecado. Isto não é oração que a Bíblia ensina. Por outro lado, nós podemos incorrer num segundo extremo. Somos reformados, confessionais, tradicionais, alguns assim nos classificam. E por vezes, nós consideramos a oração como uma formalidade. Enquanto a maioria está em silêncio, um apenas levanta a sua voz e ora. E não é muito incomum de alguém dizer, eu não sei orar. É perigoso que a gente imagine que a oração é um mero proferir de palavras bonitas, belas, que nos impressionam, mas a oração não é formalidade. A oração não é apenas levantar a voz publicamente, e aí quando eu olho para o outro orando e digo, olha, eu tenho receio, sou tímido, não sei dizer estas palavras que ele está proferindo, o irmão falou, inefável Deus, eu não sei nem o que é inefável. Não significa que você não sabe orar. Talvez você não tenha a facilidade de publicamente proferir palavras. Mas nós não podemos cair neste problema de que a oração se torna algo formal para algumas poucas pessoas da igreja. Oração é para todo cristão. Você pode orar. Quem diz assim, eu não sei orar, irmão, eu vou te dar um exemplo prático. E não é para ser engraçado, mas você vai entender. Você diz, eu não sei orar. Se você estiver no avião e o piloto avisar, atenção, senhores passageiros, perdemos os 2 motores. Você aprende a orar ou não? Rapidamente você começa a dizer, Senhor Deus, nos ajuda. Está vendo? Não deveria ser assim. A oração não deveria ser uma ferramenta de emergência, um kit de primeiros socorros em situações difíceis. A oração deve ser para nós um deleite, uma alegria, um privilégio. Está vendo como você sabe orar? Eu sei que boa parte de nós, pela matriz religiosa na qual nós vivemos, fomos contaminados talvez pelo romanismo ao entender que a oração é uma penitência, um castigo. Olha, se você fez coisa errada, ore tanto disso, ore tanto daquilo. Não há isso na Escritura, meus queridos. Jesus disse, ao orar, não sejam como os gentios que usam de vãs repetições. Mas fale com o seu Deus, não é uma penitência, não é um castigo. Cuidado, pais. Ao repreenderem os seus filhos, não os castiguem, entre aspas, fazendo que eles dobrem o joelho para orar. Essa criança está assimilando que quando faz alguma coisa errada, recebe o castigo da oração. Oração não é castigo, oração é alegria, oração é deleite, oração é privilégio. Se nós passarmos a entender esta verdade sobre a oração, muita coisa mudará em nossa vida. Nós oramos porque em Cristo o véu foi rasgado. Nós temos um mediador, nós temos acesso ao Pai. Oração é privilégio. E Paulo continua dizendo, é bem verdade, irmãos, que a Escritura também nos afirma que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito é quem nos ajuda. Em certa feita, os discípulos pedem a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Nós deveríamos dizer isso esta noite. Senhor, nos ensina a orar. Senhor, nos ensina a desejar mais e mais, aprender a orar, a amar a oração, a deleitar-nos em oração. Ah, irmãos amados, nós não sabemos o privilégio, a negligência, o quanto nós estamos perdendo da alegria de buscarmos a presença do nosso Deus. Mas agora o apóstolo Paulo, nesse complemento a esta batalha, fala acerca de oração. Remete a alguns aspectos importantes da oração e quero destacar com os irmãos alguns deles. E o primeiro está no versículo 18. Vamos ler o versículo 18 todos juntos? A palavra todo em sua variação aparece aqui 4 vezes. Com toda a oração, orando sempre, por todos e com toda a oração. E o primeiro destaque que faço é, devemos orar em todo tempo com toda oração. A Bíblia diz, orai sem cessar. Nós devemos viver em oração. Toda oração e súplica
O apóstolo Paulo está dizendo que aquele soldado arregimentado para a batalha tem comunhão com o seu general. Está lutando ao lado de um Deus que ele conhece. E é interessante que é toda oração e súplica, não apenas petições individuais. Alguns ambientes conduzem as pessoas a transformar o momento de oração como um momento de apenas pedir, como se fosse uma feira. Cada qual pede o que quer, o que deseja, o que almeja, e todos nós estamos apenas pedindo o tempo todo, de forma inclusive até egoísta. Dá-nos, Senhor. Mas com toda a oração e súplica é o que a Escritura está nos ensinando. A oração não deve ser apenas geral. Toda oração e súplica, situações específicas. Irmãos, não deve ser um clichê entre nós. E às vezes eu reflito muito sobre isso. Porque como pastor eu recebo pedidos de oração o tempo todo. E deixa eu confessar para você que você já deve ter passado por isso. A pessoa diz assim, pastor, ore por mim. E você diz amém. Dali 3 dias ela fala, obrigado pelas orações. E você fala amém e nem orou por ela. Não é verdade? Alguém encontra você e fala, irmão, ora por mim, por aquela situação. E você deixou passar, não escreveu em algum lugar, não registrou. E já passou a situação e ela agradece as orações. E você nem sequer orou. Com toda a oração, em todos os aspectos, com súplicas, com motivos específicos, a igreja precisa ter, irmãos, uma agenda de oração. Pelo que nós estamos orando agora como igreja? Quais são os pontos importantes que nós estamos buscando ao Senhor? Que nós estamos apresentando diante de Deus em oração? Irmãos, o nosso Senhor Jesus orava. A Bíblia diz que ele se retirava em lugares à parte para orar. Antes de escolher os 12, ele passou a noite em oração. Se o Senhor Jesus, sendo Deus, livre do pecado, passava noites em oração, o que sobra para mim e para você? Súplicas, motivos de nos apresentarmos diante de Deus. Nossas orações às vezes são genéricas, gerais, mas nós precisamos colocar diante do Senhor. Isso é lícito que façamos. Oremos. Apresentemos ao Senhor com toda oração e súplica. E ainda com toda oração ele continua orando em todo tempo no Espírito. Lembra no diálogo, inclusive, que essa canção que foi a primeira vez, acho que cantamos aqui, essa da água aí, foi ou não? Sim? Inspirada em João 4, a mulher faz uma pergunta teológica para Jesus. Senhor, a gente adora onde? Porque judeu fala que é lá, samaritano aqui. Eu queria saber, olha, a hora vem e é chegada. Que vocês adorarão o Pai, ou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E a oração é nesse sentido. A oração não está restrita a um lugar, irmãos. Não é subindo o Sabuó que nós vamos estar mais perto de Deus lá. Talvez nós tenhamos mais pernilongo, mais vento, mais dificuldade. Mas a oração é em todo tempo, em todo lugar. Você que está orando, fecha a porta do teu quarto e busca o Senhor. Se você quer se retirar num lugar à parte para orar, isso não é pecado não. Mas a Bíblia diz, com toda oração, em todo tempo e no Espírito, está orando ao Senhor. Vendo alguns comentários sobre esse texto, há um que dizia que a oração é comum em tempos de calamidade. Países cristãos convocam o povo a orar ao Senhor em tempos de calamidade. Lembra no Covid? Todo mundo, vamos nação, vamos orar, vamos jejuar. Quando uma catástrofe acomete algum país, algum lugar específico, todos somos convocados a orar. Dia de ação de graças, todo mundo naquele dia ora agradecendo a Deus. Mas não deve ser apenas um dia determinado pelo governo, por algum movimento. A oração é parte da vida do povo de Deus e Paulo diz em todo o tempo, não em dias específicos. Alguns de nós, irmãos, ora quando vem à igreja no domingo. Pergunto a vocês, isso é cristianismo? Se o nosso Senhor Jesus orou em todo o tempo, ensinou os seus discípulos a orar, se a Escritura está dizendo em toda ela, e em especial no Novo Testamento à igreja, para que busquemos ao Senhor em todo o tempo, para que vivamos em oração, quem não ora está vivendo o cristianismo. Oração em todo o tempo. E ele continua ainda no texto, vigiando com toda perseverança e súplica. O Senhor Jesus uniu essas duas expressões, vigiai e orai. Ele pediu aos seus discípulos que ficassem com ele,
vigiando em oração, e eles dormiram. E ele dá um lembrete importante. Vigie e ore. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância é parte da vida de um homem e de uma mulher de Deus. E ela está estritamente ligada à oração. Deixe-me dizer mais. Se você não tem nutrido uma vida de oração, eu digo a você, você está desleixado na sua vida espiritual. Você perdeu a vigilância. Você possivelmente está cochilando espiritualmente. Está dormindo quando deveria estar pronto, acordado e vigilante. E façamos um link. A vigilância está ligada a um atalaia, a um soldado, a alguém que está pronto, observando qualquer risco. Você não gostaria de deixar alguém vigiando um acampamento ou um lugar e esta pessoa cai no sono e dorme. Com perseverança. Perseverança é a marca de uma igreja que ora. Atos 2:42 diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Converse com alguém de oração. E logo você perceberá que a perseverança está presente na vida deste homem ou desta mulher de Deus. Porque afinal de contas, irmãos, nós oramos, como Cristo nos ensinou dizendo, todavia seja feita. E nós temos de perseverar, e o Senhor nos ensinou esse princípio. Ore com perseverança, insista, busque a parábola do juiz iníquo. Esteja lá constantemente perseverante. Nós não sabemos quando Deus irá fazer, mas nós continuamos orando com perseverança. Não vacile. Minha irmã, deixa eu dizer para você, às vezes dói o coração por aquela causa não alcançada. E há tanto tempo você ora. Continue orando. Continue, persevere. Jesus fortaleça o seu coração. Persevere em oração. E não deixe que os sussurros do inimigo tirem de você o ânimo. Porque o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, diz que um dia para Deus são como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Meu irmão, continue orando. Tem causas que a gente está orando há muito tempo. Mas a perseverança é uma marca. Nós não sabemos quando Deus fará, mas o que nós cremos que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E que as suas promessas não falharão. Josué, ao chegar na terra, diz para o povo, nenhuma das boas promessas que nos fez o Senhor falhou, e nisso nós cremos. Nós não cremos, nós não oramos e perseveramos por circunstâncias, por sentimentos, nós continuamos orando porque nós cremos num Deus que pode fazer. Persevere. Igreja, persevere em oração, continue orando, Deus pode fazer, Deus pode transformar, nós cremos nisso. Irmãos, cuidado para não usar a desculpa da soberania de Deus, para perder o ânimo e a perseverança. Está nas mãos de Deus, deixa para lá. A soberania de Deus impele o seu povo a orar. Alguém já escreveu que quando Deus quer fazer algo, Ele dispõe o seu povo a orar. Em toda a história de grandes avivamentos, Deus despertou o seu povo à oração. É tempo de orar, é tempo de buscar ao Senhor. E o texto termina dizendo, aqui no versículo 18, melhor dizendo, o versículo termina, por todos os santos. A oração nos ensina a sermos altruístas. A oração nos ensina a pensarmos nas necessidades alheias, nas aflições dos nossos irmãos. A oração nos ensina a pensar em pessoas que estão junto conosco aqui nessa igreja, na nossa família da fé sofrendo. E nós nos colocamos em oração por essas pessoas. Não há, irmãos, uma demonstração mais bela de amor fraternal. Alguém que dobra os joelhos, ora e chora aos pés do Senhor em favor do outro. É fácil pedir para nós. Mas quando nós oramos pelo outro, quando nós passamos tempo em oração por causas dos nossos irmãos em Cristo, nós estamos vivendo a comunhão cristã, o Evangelho de Jesus. Ore por todos os santos. Busque em favor de todos aqueles que amam Jesus, que andam com Deus, que servem a Cristo. É claro que aqui engloba toda uma igreja de Jesus. A igreja que milita neste mundo. Quantas vezes nós paramos nessa última semana para orar por coisas que não eram nossas? Quantas vezes no último mês nós gastamos e investimos tempo em oração para orar por outras pessoas, por outros irmãos? E se você diz assim pensando, pastor, mas eu não soube de nada,
Não tem nenhum problema que eu fiquei sabendo, então fique na porta que nós vamos fazer uma fila para te informar e você vai ter muito motivo para orar por nós nessa semana. Orar por alguém. Irmãos, enquanto nós oramos pelas pessoas, nós aprendemos a sentir o que o Senhor nos ensinou. Se alegre com quem está alegre, mas também chore com os que choram. Que Deus levante aqui nessa igreja homens e mulheres de oração que são intercessores uns pelos outros, que abraçam causa, que oram, que consagram sua vida, que se colocam diante de Deus em favor dos outros. Ah, irmãos, de vez em quando eu digo para Deus, Senhor, esse miserável pecador está caminhando, porque eu sei que existem muitos irmãos orando em meu favor, e a tua graça tem sido manifesta. Irmãos, eu fico feliz demais. Um dia eu estava assim, meio amargurado, e nem lembro por quê, mas eu encontrei uma irmã na rua, aqui de nossa igreja. Ela falou, pastor, bom dia, já orei pelo senhor hoje. Oh, irmãos, que alegria. Aquilo encheu o coração deste pecador de encorajamento e alegria. E eu lembro do que ela me disse, eu nem lembro porque eu estava triste. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos use, irmãos, para sermos instrumentos de bênção, orando uns pelos outros. Não use como um jargão, como uma frase de efeito, como um linguajar coloquial do mundo gospel. Orei por você, vou orar por você. Ore de verdade, em nome de Cristo. Amém, irmãos? Com toda a oração, em todo o tempo e com toda oração devemos orar. Segundo aspecto aqui que posso destacar nesse texto acerca da oração, que Paulo está ensinando para nós. Versículo 19, vamos juntos? E também o mais útil instrumento não deixa de ser um profundo necessitado das nossas orações. Quem está pedindo oração em seu favor é um homem de Deus, o maior personagem depois de Cristo, aqui do Novo Testamento, escritor, teólogo, plantador de igreja. Ele está dizendo, orem por mim também. Todos nós carecemos profundamente das orações uns dos outros. De vez em quando tem uma soberbinha que chega bem sutil no nosso coração, que está querendo sugerir, mas eu não estou na enrascada daquele irmão, porque, mas eu tomei decisões boas. Mas eu não aconteceu comigo aquilo lá, porque eu também, fui esperto, pensei adiante. Cuidado, irmão. Nós estamos sujeitos às mesmas lutas de que qualquer um dos nossos irmãos estão passando. Nós estamos sujeitos aos mesmos riscos espirituais que todos enfrentamos. Paulo está dizendo, orem também por mim. Veja, por todos os santos e também por mim. Oremos, irmãos, por nossos líderes espirituais. Oremos por pessoas, tem pastores que você admira, pastores do nosso meio, homens de Deus, que anunciam o evangelho, que pela graça do Eterno são instrumento para que pessoas conheçam nossas igrejas no Brasil e no mundo afora. Mas estes homens são pecadores, são meros instrumentos, são vasos de barro, irmãos. Por mais que haja beleza, enfeite, maquiagem, uma bela roupa, são vasos de barro que carecem de nossas orações. Precisamos orar por todos. Ore também por mim, diz Paulo. Paulo está incluso nessa lista de todos os santos. E por mais que ele fosse um pregador, um plantador de igrejas, precisava do sustento da graça de Deus. Não importa onde você esteja, você é um necessitado de orações. Você precisa que ore por você. Eu preciso que ore por mim. Nossa igreja precisa, irmãos, que vocês orem pelos nossos líderes. Nós precisamos que vocês dobrem os joelhos em favor daqueles que Deus está levantando para servir o seu povo. E ele continua, depois de dizer para orar por si, ele apresenta o motivo. Esse pecador, esse necessitado, esse instrumento útil, esse homem de Deus, privilegiado por ter sido chamado a ser um grande instrumento nas mãos do eterno Deus, está dizendo e orando. E quais os motivos que ele apresenta? Ele está pedindo, irmãos, para ter liberdade. Lembra aos Efésios, ou a carta à igreja que estava em Éfeso é uma carta da prisão. Ele está pedindo por liberdade. Ele está pedindo por um carro novo para a obra. Ele está pedindo por conforto.
Ele está pedindo por privilégios. Olha o que ele está dizendo, irmãos. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, com intrepidez, coragem, fazer conhecido o mistério do Evangelho. O poder do Evangelho que converte o pecador não vem das habilidades de Paulo. Ele era, assim, capaz, bem formado, sábio. Ele se destacava entre os seus pares, o próprio Paulo diz isso. Mas ele sabe, irmãos, que quem pode transformar, converter, fazer-nos um instrumento, é o próprio Deus. Esse homem de Deus está demonstrando uma confiança e uma sujeição ao Senhor. Orem por mim. Eu não estou pedindo nada, nem prata e nem ouro. Eu não estou pedindo honra disfarçada de um egocentrismo que muitos homens e líderes têm feito. É honra, balela, conversa. A honra que é de Cristo, irmãos. A glória é dele. Paulo está dizendo, eu quero continuar sendo um instrumento. As nossas orações, eu vou parafrasear o que eu li de um pastor. Nossas orações, elas são orações espirituais ou parecem mais uma lista de compras? As nossas orações se assemelham mais com o que este homem de Deus está orando, dizendo, eu quero continuar sendo um instrumento, para que Deus me use, para que pelo poder dele, ao abrir da minha boca, eu tenha coragem, intrepidez para anunciar o Evangelho, ou você ora mais como uma listinha de compras? Senhor, quero isso, preciso daquilo, quero aquilo outro. Pastor, é pecado orar por necessidades nossas? Não, o Senhor disse que nós devemos orar pelas mínimas necessidades, inclusive. Mas a prioridade da nossa oração revela muito do nosso coração. E aqui há um propósito nesse homem que está pedindo esta oração: fazer conhecido o Evangelho, ou o mistério do Evangelho. A hora que Paulo pede em seu favor, não é para seu bem-estar. Não pede mais conforto, segurança ou posses. Esse homem de Deus está orando em consonância com a agenda dos céus, que o Evangelho seja anunciado. Alguém já disse, irmãos queridos, que para que uma igreja que está necessitando de revitalização, uma igreja que está doente, é necessário colocá-la em dieta missionária. Nós temos orado, irmãos, para que a nossa igreja seja uma igreja missionária ou missional, como alguns estão usando hoje. Uma igreja que proclama o Evangelho de Jesus, que não seja um feudo, um grupo em si mesmo, que se retroalimenta no convívio, mas que não olha para esse mundo perdido à nossa volta. Que está pronta a cultuar, mas não observa que na sarjeta há alguém precisando de Jesus. E que nós não somos melhores que aquele indivíduo, porque se não fosse a graça, lá nós estaríamos. A Escritura está nos lembrando isso, irmãos. Nós falamos, queremos ser missionários, nós pregamos sobre isso. Quando a gente foi criar um slogan da igreja para colocar nas redes sociais, eu falei, uma igreja bíblica, acolhedora e missionária. Missionária eu coloquei, Senhor, que assim seja. Eu vou colocar isso pela fé. Nós temos dado pequenos passos, mas vocês percebem que parece que isso não nos empolga tanto? Deixa-me trazer um exemplo prático. Se eu disser a vocês, irmãos, alguém aqui em nossa igreja tinha uma doença incurável e ele está livre para a glória de Deus, como seria a nossa atitude? Receberíamos isso com empolgação, com júbilo, nos emocionaríamos, ficaríamos felizes. Isso é lícito, não é errado que assim seja. Mas deixe-me dizer, se eu falar a vocês, irmãos, nosso trabalho evangelístico, nosso ponto de pregação, dos nossos cultos, uma pessoa reconheceu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, entregou sua vida a Cristo, qual o nível da nossa empolgação? O quanto nosso coração salta de alegria ao saber que o reino de Deus, que o Evangelho tem sido pregado, que a palavra de Deus está alcançando vidas e corações. Irmãos, nós precisamos voltar à agenda de Deus, desejar um ardor missionário, um desejo de alcançar vidas. E é isso que esse homem de Deus está dizendo. O instrumento mais útil quer oração, mas precisa de oração e pede para que o Evangelho seja anunciado. Esse é o propósito. Oremos, irmãos, para que a nossa igreja seja um instrumento no avanço do Evangelho. E por último, queridos,
Versículo 20. Vamos juntos? Pelo qual... Parece, inclusive, um pingo de ironia, ou mesmo de um trocadilho. Tudo bem que a expressão embaixador não significa o que nós entendemos como um embaixador hoje. Mas Paulo está dizendo que ele é um representante de Jesus, que ele é um instrumento do Senhor em cadeias. E olha que curioso, irmãos. O fato de estar algemado, possivelmente a um soldado, em toda parte do seu tempo, não fazia com que o evangelho estivesse algemado. O instrumento estava preso, mas o evangelho da graça de Deus é livre. E um terceiro aspecto que destaco aqui: devemos orar por coragem para falar. Vamos juntos? Devemos. Olha o que diz o texto, e eu trouxe aqui uma parte da NVI, que é um texto em que traz esse entendimento. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Paulo está acorrentado, mas ainda assim tem a mais nobre tarefa entregue a um ser humano: ser embaixador de Cristo. Nós somos chamados a representar Jesus, o seu reino, a sua igreja e a sua palavra. A igreja de Cristo na terra não tem um fim em si mesma. Ela não existe para promover entretenimento espiritual, para que a gente se reúna uma vez por semana e esteja aqui consolando apenas uns aos outros e sigamos a nossa vida. Pedro vai dizer que nós somos o povo de Deus, chamado das trevas para a luz, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Nós existimos para proclamar o reino de Deus, nós adoramos o Senhor. John Piper diz que a nossa missão é chamar outras pessoas para que venham a este povo adorar o Senhor. A adoração é parte de nossa missão, e a nossa missão é chamar vidas, pelo poder de Deus, à adoração. A nossa condição, irmão, repare bem isso, nossa condição não limita o evangelho que anunciamos. Ah, mas eu sou novo demais. Ah, mas a minha idade já passou, o meu tempo já foi. Ah, pastor, mas eu nem tenho tanto recurso. Ah, mas se eu tivesse, olha, quando me aposentar e eu conseguir comprar e guardar um dinheirinho para comprar um material evangelístico, aí, pastor, o senhor vai ver o que é um evangelista. Não, meu irmão, isso é desculpa. Nós podemos. A irmã Eneleia, que trouxe uma palavra às mulheres ontem, testemunhou o filho dela que Deus tomou para si. Com quantos anos? 12 anos. O menino com uma doença que estava cometendo a sua vida, roubando sua saúde, pregava o evangelho para todo mundo no hospital. Qual a nossa desculpa, irmãos? Um homem ali preso em cadeias, acorrentado, só dizendo o evangelho de Jesus. Oh, irmãos, eu não estou orando para vocês que essa algema caia, não. Eu estou orando para eu ter intrepidez para anunciar o evangelho de Jesus. E por inferência nós podemos dizer que alguns soldados romanos se converteram pela pregação de Paulo, porque ele saúda, irmãos, em Roma, gente que possivelmente tinha se convertido por conta disso. Qual nossa desculpa como igreja para não anunciar o evangelho? Para não ter intrepidez e coragem para falar no nome de Jesus? Irmãos, vamos comigo, esse texto me ocorre agora, eu não havia colocado, mas nós estamos caminhando para o final. Vamos comigo em Atos capítulo 4. Vamos comigo em Atos capítulo 4, irmãos. Veja no versículo 23. Nós temos aqui o relato em Atos 4, de Pedro e João presos. E aqueles homens os pressionam a dizer que, ao não usar mais o nome de Jesus, a não atribuir nenhum tipo de ato feito como a cura que havia acontecido ao nome de Cristo, a se calarem, eles dizem: julguem vocês mesmos, importa obedecer a Deus ou aos homens? E aí, irmãos, eles são soltos. E no versículo 23 começa o relato de uma igreja que está orando. Está lá na projeção também. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, olha só, repare aí, irmãos,
O que Paulo está pedindo? Ore por mim, para que eu tenha intrepidez, coragem para anunciar o evangelho. Levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel. Veja versículo 28, irmãos. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora repare adiante qual é o tipo de oração dessa igreja. Eles não vão orar para que a perseguição cesse, para que eles se tornem proeminentes, liderem aquela cidade. Olha o que eles oram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ou intrepidez a tua palavra. Coragem, ousadia para anunciar o evangelho. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Uma igreja cheia do Senhor tem ousadia para anunciar o evangelho de Jesus. Irmãos, quantas vezes o Senhor colocou diante dos nossos olhos situações em que nós tivemos a oportunidade, alguns diriam a faca e o queijo, outra metáfora futebolística, a bola na marca do pênalti. Alguém chegou e disse assim: ah, meu querido, minha vida está tão difícil, não sei mais o que eu faço. E você, crente em Jesus, falou assim: é difícil mesmo, hein? Complicado. O complicado nosso sai de qualquer coisa, né? Se alguém falar para você assim, vai chover amanhã, é complicado. Abra sua boca com coragem e fale do Cristo que você crê. Lembra o que nosso Senhor falou: quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Não se envergonhe daquele que morreu na cruz por você. Nós muitas vezes não evangelizamos porque nós estamos fazendo contabilidade do resultado. Mas lembre-se, o resultado não é seu. Não depende de você o convencimento, você é um mero instrumento. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Cristo, ou melhor, o Espírito Santo. É isso que a Bíblia diz. Mas não é a você convencer. Ah, mas um amigo não vai gostar. Não importa. Anuncie Jesus. Quantos de nós aqui testemunha que um dia alguém pregou a Cristo para nós, mesmo a gente não gostando, dizendo, não, eu não quero saber disso, e hoje nós estamos aqui, dizendo, louvado seja o nome do Senhor. Ousadia, orar, para que nós tenhamos coragem, coragem. E aí veja o final do versículo 20, que eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Dá para colocar aí, não sei quem que está no slide, Mari, 1 Coríntios 9,16, Mari. 1 Coríntios 9,16. Eu estou encerrando com esse texto aqui. Vamos ler todos juntos, igreja? Se anuncio, como me cumpre fazê-lo. Deus confiou esta missão a nós. Deus não confiou essa missão exclusivamente para pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionários, teólogos. Deus confiou esta missão a cada um de nós que crê em seu nome. Como me cumpre fazê-lo? Coragem e ousadia para pregar o evangelho de Cristo, para anunciar Jesus. Deus te dará uma oportunidade para fazer, cumprir, colocar em prática este sermão depois que o culto acaba. A partir de amanhã, no seu trabalho, que é um campo missionário, você tem a oportunidade de anunciar o evangelho de Jesus. Eu não sei há quanto tempo eu já contei isso aqui, mas um dia alguém chegou para buscar, um esposo chegou para buscar sua esposa no culto e o diácono estava lá no portão. E o homem perguntou assim,
O sermão já acabou. E o diácono muito sábio falou assim, é agora que ele começa. Entenderam? É agora que a prática da palavra de Deus é o desafio para a nossa vida. Que Deus nos dê graça e ousadia para anunciar o nome de Jesus. E por isso nós devemos orar. Concluindo, irmãos, não podemos ser apenas uma igreja que fala sobre oração, mas uma igreja que ora. A Bíblia nos trouxe um alerta, irmãos. A batalha estará perdida se nós não orarmos. Oração não é uma mera necessidade em que buscamos recorrer enquanto estamos precisando. Oração não é um peso, uma formalidade ou uma penitência. Oração para nós é uma alegria, um privilégio, um desfrute, um deleite dos servos de Deus. Ore em todo o tempo. Coloque em prática a oração. Ore pelos seus irmãos. Não se constranja. As pessoas não se constrangem em ter atitudes que ofendem a Deus, em falar coisas desonrosas. Não se constrangem em orar, em abaixar sua cabeça, em interceder, em falar com Deus. Oremos uns pelos outros, cultivemos uma vida de oração, uma igreja que ora e busca o nome do Senhor. Que Deus nos ajude a cumprir o que a palavra do Eterno está nos ensinando. Amém? Vamos nos colocar de pé para orar ao Senhor. Coloque como um propósito da sua vida. Se tiver que restaurar o altar perdido, no lugar secreto, no quarto de oração, se tiver que voltar, é hora de fazê-lo. Ore, irmãos, ore. Tenha isso no seu coração para que a próxima semana você estabeleça um propósito de oração. Tenha um caderno de oração. Tenha critérios, súplicas diante do Eterno. Ó Pai Santo, nós estamos diante de Ti. E a Tua palavra nos ensinou que Te buscamos em oração. Que nutrimos nossa vida espiritual na comunhão bendita que temos contigo. A Tua palavra nos ensina a orar. E orando teremos apreço e amor cada vez maior pela Tua palavra. Ó, nos ajuda, Deus. Porque a nossa falta de oração revela o orgulho do nosso coração. Revela o pecado, o nosso desejo de autonomia. Porque imaginamos poder seguir e fazer as coisas sem o Senhor. Nos lembra que sem o Senhor nada podemos fazer. Nos ajude, Pai querido, a Te buscarmos mais e mais. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs nesta hora, para que eles, juntamente comigo, aprendamos juntos a termos uma vida de oração, a cultivarmos o nosso tempo devocional com o Senhor, a recorrermos como primeiro recurso à oração diante do Eterno, de orarmos pelas coisas mínimas e até grandiosas da nossa vida, por pequenas e grandes decisões, por alguns passos e por viagens longas, nos apresentemos diante do Senhor em oração. Que os meus irmãos e irmãs cultivem o amor em oração uns pelos outros. Que ninguém aqui se constranja em apresentar a sua causa, porque saberá que irmãos se levantarão a interceder diante do Senhor, por eles, pelos seus pedidos, pelas suas súplicas. Senhor, nós oramos para que tenhamos ousadia de anunciar a Tua palavra. Eu já tive timidez, vergonha em alguns ambientes de falar. Os meus irmãos já experimentaram isso. Nos ajude, Senhor, nos coloque, nos encha com Teu Espírito e nos dá essa intrepidez, essa ousadia, esta coragem para anunciar o Cristo vivo. Ah, Senhor, é contigo o resultado, não depende de nós. Por mais esforço, eloquência, jamais conseguiremos mover o coração de um pecador, transformar um coração de pedra em carne, trazer um morto à vida, só o Senhor pode fazê-lo. Nos confiou este privilégio, esta graça de anunciarmos. Senhor, torne essa igreja uma igreja missionária. Nós não queremos um slogan, um papel, um nome. Oh, Senhor, dá-nos frutos, nos ensine, expanda, alarga as nossas tendas, nos leva a anunciar para Mairim que há muita gente aqui que precisa ouvir de Jesus. Há pessoas que carecem, ó Deus, da mensagem do Evangelho. Ah, Senhor, aqueles que o Senhor há de chamar,
aqueles que o Senhor tem separado desde a eternidade. Nos leva a este, Senhor. Há espaços aqui vazios, ainda há bancos a serem ocupados. Em nome de Cristo, nos use, Senhor, para este tão grande privilégio, se assim te aprouver. Nos abençoe, Pai. Isto nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça excelsa e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a santa comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.